Eu sou o Décio Coutinho, meu Instagram é @Décio_Coutinho. Nós estamos aqui, né, como a Luanda já abriu o curso, falando sobre essa importantíssima iniciativa de gestão cultural na prática. E a ideia é hoje compartilhar algumas práticas, alguns conceitos com vocês, e ao finalzinho a gente fazer um bate-papo aí, se ainda sobrar um tempinho. Eu estou passando os slides, só queria depois se alguém me avisasse, por favor, se está passando tudo certinho, tá? Eu estou aqui falando de Goiânia, de Goiás, da terra do Cerrado, que infelizmente está em chamas, né? Sou colunista da Band News FM, aqui de Goiás, na coluna de Economia Criativa 3 vezes por semana. Eu sou membro da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, que é uma rede que trabalha essa questão das cidades criativas. Sou conselheiro da REC Brasil, Rede de Economia Criativa, que fomenta a economia criativa brasileira. Sou membro da Recria, Rede Nacional de Experiências em Turismo Criativo, recriabrasil.com. E essas redes são muito importantes para a gente poder, né, trabalhar o ecossistema criativo. Eu comecei a trabalhar com criatividade quando eu tive a oportunidade de conhecer o sociólogo italiano Domenico De Masi. E o De Masi foi assim, meu primeiro mestre, né, meu primeiro mentor que me estimulou, né, a estudar a criatividade e saber, né, como trabalhar essa criatividade em negócios. Esse foi o primeiro momento que eu encontrei com ele. Passei um pente dos índios Carajás para ele, de presente, eu sabia que ele era careca, né? E ele imediatamente penteou a barba, né, mostrando que a criatividade está dentro de cada um. Depois de um período de curso junto com ele, lá em Roma, na Itália, eu fui convidado a fazer parte de uma equipe de pesquisa, que fez uma pesquisa chamada Cara Brasileira. Essa foto foi na casa do Domenico De Masi, em Roma, e com isso a gente foi caminhando e aprendendo cada vez mais e mais. Tive outros grandes mestres, né, como Ariano Suassuna, como Gilberto Gil, com quem eu pude também aprender muito. E essa caminhada, ela continua até hoje, a gente continua aprendendo todo dia, conhecendo novos lugares, novas experiências, novas pessoas, né? O Chris Anderson já diz que nós não vivemos uma era de mudanças, mas sim uma grande mudança de eras, né? E a gente está vendo isso acontecer ao vivo, a cores. Um exemplo é essa instalação que foi criada em Las Vegas, né? Que chama Sphere, que é um espaço de shows, de projeção, de tecnologia, de economia criativa. Bom, e aí, a partir daí, a gente começa a pensar em como a gente pode transver o mundo, como o Anel de Barros fala, né? É preciso transver o mundo, a expressão reta não sonha, a arte não tem pensar, o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. É preciso mudar o modelo mental, ter um novo olhar,
e a partir daí a gente começa a perceber as mudanças que estão acontecendo no mundo. Essa imagem de cima, 2005, é a posse do Papa Bento XVI, 2013, a posse do Papa Francisco, e a gente percebe que, apesar de ser praticamente o mesmo público, o comportamento mudou, né, entre 2005 e 2013. E dali para cá vem mudando cada vez mais e mais com inteligência artificial e tantas outras coisas aí. O mundo está cada vez mais fluido, né, mais volátil. Bauman fala sobre a sociedade líquida e a gente acaba ficando meio confuso, sem saber direito por onde caminhar, né? Então, a gente precisa agora desenhar e desenvolver novos mecanismos, novos mapas, novos métodos, novas ferramentas, né, para que a gente possa realmente desenhar o caminho para esse futuro, para essa terra incógnita. O desafio, segundo Marcel Proust, é ver o mundo com novos olhares. E aí a criatividade é que nos ajuda nisso tudo. Por isso é o tema da nossa fala hoje, né? Se a gente precisa ver o mundo com um novo olhar, mudar o modelo mental, né? Entender esse mundo todo fluido que a gente está vivendo, a criatividade é o recurso mais importante de todos. E existem duas teorias da criatividade, uma que só algumas pessoas abençoadas são criativas, e outra que todo mundo nasce criativo, que todo mundo é criativo. Eu sou favorável a essa segunda teoria, né, onde todo mundo nasce criativo, que todo mundo é criativo, e não somente as pessoas que são artistas ou gestores criativos. Então, o médico é criativo, o arquiteto é criativo, essa imagem, para mim, é uma imagem equivocada, né? E a prova está aí, o brasileiro ele acha a solução num tijolo furado para virar um porta-vassouras, ele consegue pegar um pincel que está indo para o lixo e transformar numa obra de luxo, numa obra de arte. Ele consegue achar soluções em problemas de filtro de ar de carro com um pacote de batata frita. Ele consegue achar novas funções para novos objetos que cercam a gente no dia a dia, né? E acaba até transformando um ferro numa chapa de fazer linguiça na chapa, né? E aí, junto com a criatividade, surge, né, a potência da economia criativa, que é a economia do século XXI. Economia é produção, distribuição, consumo, né, e criatividade é a capacidade de criar, de inventar, de inovar, utilizando a inteligência, o talento das pessoas. A economia criativa avança cada vez mais no planeta e é o setor hoje que perde somente para petróleo e armamentos. É o terceiro setor mais importante do mundo. O PIB da economia criativa brasileira foi revelado no ano passado, um estudo muito profundo feito pelo Itaú Cultural, Fórum Nacional de Cultura, com apoio do Ministério da Cultura, e ele revelou, né, a importância da economia criativa no PIB brasileiro. E aqui a gente tem um videozinho que mostra alguns desses dados, né? Espero que o som saia, não sei se está saindo o som para vocês. Cultura é arte. Cultura também é arquitetura, games e tecnologia. Cultura é criatividade. No Brasil, a cultura e as indústrias criativas empregam mais de 7 milhões e 400 mil trabalhadores e abrigam mais de 130 mil empresas. A economia da cultura e das indústrias criativas se expressa das mais diferentes formas: artesanato, artes cênicas e visuais, audiovisual, museus e patrimônio, mas também por meio do desenvolvimento de softwares, tecnologia da informação, publicidade, moda, arquitetura e design. A economia da cultura e das indústrias criativas, setor rico e diverso, move toda a sociedade. Por isso, para registrar sua dimensão, o Itaú Cultural, guiado por seu espírito público, desenvolveu um indicador que mostra o potencial econômico do setor, o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas. Entre Lei Rouanet, royalties e direitos autorais, salários, lucros e impostos, o impacto do setor no PIB brasileiro é de 3,11%. Pode não parecer, mas ele tem um tamanho comparável ao setor automotivo e à construção no PIB do Brasil. E não são só números. A cultura e as indústrias criativas formam cidadãos, emancipam pessoas, geram ideias e movimentam negócios. As indústrias criativas, o Itaú Cultural busca apoiar a criação de políticas públicas que valorizem a sociedade para alcançar todo o potencial que o nosso país é capaz de produzir. Cultura brasileira é plural, é diversa e gera valor.
e um valor significativo, né? Muito importante. E aí, além de entender que ela tem essa potência toda, é importante entender o conceito da economia criativa, que é um conceito que vem evoluindo com o tempo, não tem uma definição fechada. Com as novas tecnologias, ele vem mudando, né? Mas ele tem 4 eixos de sustentação, que é a diversidade cultural, a inovação, a inclusão social e a sustentabilidade. Então, não basta ser artesanato, se o artesanato não for sustentável, ele não é criativo, né? Então, a gente tem que pensar em todos esses elementos, não é só uma questão de um setor, de um segmento, mas é a questão de como esse setor segmento se comporta, como a moda e tantos outros aí. Pensar se existe essa diversidade cultural, se existe essa inclusão social, a inovação e a sustentabilidade. Esse é o conceito que eu acho mais interessante, que se aproxima mais à realidade brasileira, né, que seria a interface entre economia, cultura e tecnologia. Se aquela ação, aquela atividade, aquele projeto, aquele programa tem economia, tem cultura e tem tecnologia, a gente pode considerar como um setor da economia criativa. E aí, junto com o movimento da economia criativa, surge, a partir de 1960, o conceito de cidades criativas, que é a cidade que tem uma qualidade de vida, né, que atrai pessoas criativas, é uma cidade que tem uma combinação entre o ambiente construído e o ambiente natural, é uma cidade que valoriza a diversidade de pessoas e a interação, é uma cidade que valoriza o que está acontecendo, a sua vitalidade das ruas, a cultura dos cafés, das artes, a participação de atividades ao ar livre, empreendimentos criativos. Cidade criativa é aquela cidade que tem, na economia criativa, o seu principal eixo de desenvolvimento econômico. São territórios onde existe uma articulação eficiente entre ambientes humanos e criativos, atividades artísticas e culturais, capaz de produzir uma efervescência que desenvolve, atrai e retém talentos, promove a diversidade, gera maior conhecimento entre os cidadãos, desenvolve potencial criativo de empresas e pessoas, contribuindo significativamente para a economia da cidade e para a qualidade de vida de seus cidadãos. E aí eu queria compartilhar o primeiro caso, né, que é o caso da Fundação Casa Grande, de Nova Olinda, no Ceará. É uma cidade que fica na região do Cariri cearense, na Chapada do Araripe, cidade que tem 15 mil habitantes, no interior do Ceará, no interior do Brasil, no Brasil profundo. E a maior casa da cidade, conhecida como Casa Grande, vivia uma família que se retirou para o sul do Brasil, e depois de 18 anos, o filho mais novo resolveu voltar e reassumir a casa e voltar a morar na cidade. Só que ele encontrou a casa completamente destruída, né? Como vocês estão vendo na imagem. Ele achou que ia reencontrar a casa do jeito que ele saiu quando ele era criança, mas a casa, como ficou abandonada, ela acabou sendo tomada pelo mato, pegou fogo, as paredes quase caindo. E aí ele ficou completamente, né, desesperado, decepcionado, desesperançoso, sentou na frente da casa e começaram as crianças da cidade começaram a chegar e se mobilizar para ajudar ele a retomar a casa, a reabilitar a casa. E essa casa hoje é uma fundação, chama Fundação Casa Grande, ela é gerida, administrada e tocada por crianças, é uma cidade de Nova Olinda, no interior do Ceará, e essas crianças fazem aulas do lado de fora com os mestres da cidade, aulas em roda e ciranda. Elas têm um museu de arqueologia, onde as próprias crianças, essas crianças estão vendo na imagem, são os monitores, os guias, né? Que tem toda uma capacitação, que conseguem te conduzir durante todo o processo, porque elas têm aulas práticas nos sítios arqueológicos da região. Tem um teatro no fundo da casa, que é um teatro de formação de público, plateia, o único teatro da cidade, onde as pessoas têm a opção de se apresentar e a comunidade tem a opção de se reunir, assistir alguma coisa. E toda a operação desse teatro, toda a parte de som, luz, palco, hold, é tudo feito pelas crianças. As crianças são os técnicos que vão se formando, vão se capacitando, a show após show, né, a ser um profissional da economia criativa. Dentro da casa tem uma galeria de arte nos corredores, com fotos, com pinturas, feitas por pessoas da região. Eles têm uma gibiteca com gibis do mundo inteiro, tem mangá japonês, tem gibi russo, tem toda a coleção de gibis brasileiros, e tem a opção de acessar esse conteúdo, né? Eles têm uma outra sala DVD-teca com coleção universal de filmes com produtores de todo o mundo, com doações de várias embaixadas e fundações do mundo inteiro que fizeram doações para a Casa Grande.
Tem uma rádio comunitária que também, de hora em hora, é uma criança que assume o programa, tem sempre a supervisão de adultos, né, mas a criança que toca tudo, mexe na mesa de som, troca música, faz toda a programação dessa rádio comunitária, é feita por criança, entra uma de 7, depois entra uma de 9, depois entra uma de 11, depois entra uma de 8, e elas vão revezando no microfone. Tem um estúdio de vídeo, onde eles produzem vídeos com os artistas da região, com a vida dos artistas, com a arte dos artistas, valorizando, né, e conseguindo materializar essas obras de arte. Tem um estúdio de gravação que eles começam desde pequenininhos a aprender a cantar na bandinha de lata, depois a bandinha vai recebendo instrumentos profissionais e aos poucos eles vão se profissionalizando. Tem um estúdio de design onde eles fazem seus próprios gibis, suas animações de audiovisual, tudo feito nesse estúdio de design. Daqui a pouco vocês vão ver uma animação que foi feita nesse estúdio por essas crianças. E assim ela tem um ecossistema, né? Ela tem uma economia criativa numa cidade que se transformou uma cidade criativa, Nova Olinda, em função dessa iniciativa da Fundação Casa Grande. Esse ecossistema que envolve moda, gastronomia, turismo, audiovisual, eventos e tantas outras coisas, é que sustenta essa casa que é gerida por essas crianças e gera uma série de benefícios para os pais das crianças. Eles se hospedam, né, na casa das crianças, os pais das crianças fornecem alimentação, almoço e janta, café da manhã. Então, o artesanato que os turistas compram é tudo comprado da família. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui um vídeo que conta um pouquinho dessa história. Era uma vez uma casa azul no meio do sertão, considerada mal assombrada. Porém, há mais de 20 anos, nós, as crianças, botamos os fantasmas pra correr e a transformamos em uma casa de brinquedo, só que de verdade, bonita de noite e linda de dia. Na Fundação Casa Grande é assim, as crianças chegam para brincar e se divertir e aprendem com os programas de educação infantil, profissionalização dos jovens, empreendedorismo social, geração de renda familiar e sustentabilidade institucional. Nós temos um museu de arqueologia que conta a história do homem cariri, a Casa Grande FM, uma rádio comunitária que informa e diverte a comunidade. O Teatro Violeta Reis, região de artes cênicas, um espaço de profissionalização técnica e formação de plateia. A TV Casa Grande, um laboratório de produção audiovisual que registra a diversidade cultural da região. Temos as bibliotecas de pesquisa e literatura infantil com programas de incentivo à leitura. Gibiteca, um laboratório de formação de leitores, roteiristas e desenhistas em revista e em quadrinhos. DVD um acervo cinematográfico universal, áreas para composição domiciliar, lojinha de artesanato e cantina regional, que gera renda para as famílias das crianças da Fundação Casa Grande. Deve ser por isso que hoje a Fundação Casa Grande recebe mais de 60 mil visitantes por ano, do Brasil e do mundo. E sabe quem administra essa casa? Nós, os meninos e meninas da Casa Grande! 60 mil turistas vão, porque a cidade atrai a criatividade, né? A cidade é uma cidade criativa que tem essa fundação, tem museus orgânicos, tem uma série de vários outros equipamentos e estabelecimento de artes criativas, de artesanato, de ofícios, que já está fazendo um roteiro lá de vários dias e você sempre vê a cidade cheia por causa dessa fundação e dessa iniciativa aí. E tudo isso é fruto da diversidade cultural, é fruto, né, dessa riquíssima cultura que a gente tem, né, no caso da Fundação Casa Grande, no Nordeste, entendendo que a diversidade é a mãe da criatividade, que a diversidade cultural é que vai fazer a criatividade ser cada vez mais rica, né? Então, por isso que a gente precisa se conectar entre os diversos, para ter mais visibilidade dos trabalhos e continuar valorizando a nossa economia criativa, a nossa cidade criativa. Sair de um modelo de um ecossistema para um ecossistema, onde a gente sai do umbigo, do ego, né? Do modelo miojo, do modelo que você faz a coisa só para você, né? Para um modelo pamonha, que é um modelo colaborativo, que é um modelo compartilhado, que é um modelo onde a gente trabalha em rede, onde a gente trabalha um ecossistema e não um ecossistema.
O ecossistema ele é composto de pessoas, talentos, é composto de negócios, de economia e é composto de territórios, de lugares. Então, esses três eixos têm que ter 3 agendas em cada cidade criativa, a gente adotar, né, uma agenda para a economia, uma agenda para as pessoas e uma agenda para o território. Lugares, talentos, economia compõem esse ecossistema criativo. E aí o segundo exemplo, que é a comunidade Chão do Jardim, no interior do Brasil também, na cidade de Areia, na Paraíba, onde a gente tem esse pequeno distrito, essa comunidade que se chama Chão do Jardim. Lá eles têm a construção desse ecossistema criativo funcionando a pleno vapor e é cada dia melhor e melhor, né? Vamos ver um pouquinho dessa história. Eu gosto de começar contando minha história dizendo que nasci e resido e peço a Deus a graça de, enquanto viver em uma comunidade rural. Mesmo com todos os preconceitos, mesmo com todas as faltas de tudo, mas eu tenho certeza que não saberia viver em outro lugar. E desde muito nova, né, eu sempre gostei de ter a minha renda, de ter a minha grana para poder fazer alguma coisa. E eu recordo que com 8 anos de idade, eu já fazia empeleitada com o meu avô. Ao mesmo tempo, a gente também participava da igreja. Assim que a gente se crismou, convenci meus amigos que o grupo de jovens da gente fosse diferente. E eu lembro que a gente começou a olhar quais as pessoas da nossa comunidade que precisavam de ajuda. Éramos 20. E a gente começou a fazer rifas, fazer bingos, organizar festa, vender pastel em festa, vender bolo e tal, para arrecadar dinheiro para ajudar a nossa comunidade. O gestor dessa mata, a pessoa que tomava conta dessa mata e que tomava conta dessas famílias que moram aqui, nessas casas, nos convidou e disse, olha, eu arrumei um curso de associativismo no Senar para vocês. Quando a gente terminou, a gente percebeu que já era uma associação. Aí foi quando a gente fez um curso de empreendedorismo do Sebrae. E a gente descobriu que nós tínhamos um potencial muito grande, que a gente podia fazer muito mais coisa pela nossa comunidade. A gente fazia só a trilha. Então, nós começamos a fazer o piquenique na mata, porque a gente percebeu que o povo sentia fome. E aí, nessa época também, eu me formei. Eu sou historiadora de profissão. Com muita dificuldade, eu saí daqui e fui estudar em Campina Grande. Eu sou a primeira mulher daqui de Chão do Jardim que tem um curso superior. Quando eu terminei o meu curso, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de trabalhar aqui. Nunca quis sair da comunidade. Eu fui chamada para dar aula para um grupo de mulheres. Era um curso de 2 anos, chamado Saberes da Terra, e era para eu ajudá-las a ler e a escrever melhor, mas aí eu percebi que eu podia fazer um pouco mais por elas. Eu não ajudei elas a ler e a escrever melhor. Eu ajudei elas a serem gente. Eu ajudei elas a terem uma profissão. Eu ajudei a elas a terem dignidade e orgulho de morar na zona rural. Mas o que foi mais bonito foi incentivá-las a produzir um artesanato. Elas estão fazendo alguma coisa com palha de bananeira. E hoje eu tenho uma alegria muito grande dentro do meu coração de saber que as mulheres de Chão do Jardim são artesãs com carteirinha que têm uma profissão. E aí nós tínhamos, né, o trabalho aqui nas trilhas, o piquenique, o passeio de bicicleta, tinha a lembrancinha de levar para casa, feita pelas artesãs, porque turista que é turista tem que levar a lembrancinha para casa, mas faltava um local para as pessoas, né, comerem. E as pessoas começaram a observar que era um restaurante diferente. Tinha a comida que a comunidade produzia. As pessoas que trabalhavam eram daqui, mas capacitadas, porque o Senai e o Sebrae fizeram 4 cursos de garçom conosco, de boas práticas e de tudo mais. E, de repente, a gente começou a ganhar muitos prêmios. Eu acho e acredito muito no empreendedorismo. E esse empreendedorismo social, esse empreendedorismo de base comunitária, e de modo especial, a gente tirar o leite de pedra. Eu não tenho praia, mas eu tenho mata. Eu não tenho rio, cachoeira, mas eu tenho engenhos de cachaça e rapadura. E é isso que a gente tem feito aqui em Chão do Jardim. Nós não tínhamos nada. Tínhamos apenas uma vontade de ser matuto, mas matuto sabido. Mas o que a gente quis e quer é viver aqui, mas viver com dignidade. Com dignidade. Essa é a Luciana Balbino, né, grande líder da comunidade, e eu já fui várias vezes lá, alguns desses projetos eu pude acompanhar de perto, né, e aí ela me convidou para conhecer
a novidade que tinha lá na cidade, que ela queria me apresentar, que foi lançado logo após o final da pandemia. Então, fui lá de novo, em Chão do Jardim. As casas são todas ilustradas, né, com grafites, com desenho de artistas da região. São pouquinhas casas, é um vilarejo, né, mas quando você chega lá, você vê essa questão do ecossistema, do território criativo, né? A importância das pessoas, a importância da economia e a importância do território. E aí o território está bem, né, bem destacado com essas cores, com essas sinalizações, com os empreendimentos que lá existem. O restaurante da Valmaria, que é a questão da economia, né, não só esse, mas como outros que eu vou mostrar para vocês, que tem, né, também toda essa questão do acolhimento, da afetividade, da criatividade, da valorização da cultura local, né, a própria linguagem, aparelho sanitário, eles usam, né, bem a questão do sotaque, das comidas, das receitas, dos temperos, e o novo empreendimento que eu fui convidado a conhecer, que é uma pousada. Agora eles têm, além do restaurante, do artesanato, da trilha, eles têm agora uma pousada onde você pode se hospedar lá, chamado Sítio Casa de Vó. E lá fui eu conhecer, né? A entrada é feita também com bastante coisa local, bem simples, um artesanato feito pela comunidade. A recepção é com pallets, né? E muito simples também, mas tudo muito organizado, muito limpinho. Esse é o estacionamento do hotel, que o pessoal vem trabalhar de bicicleta, então não precisa de lugar para pôr carro, né? Apesar de ter, mas é tudo muito perto, tudo muito plano, muito fácil. E essa Luciana Balbino, que é a nossa grande amiga e líder local. Coincidiu no dia que eu fui lá, que eles estavam recebendo a primeira folha de pagamento após a pandemia, então todo mundo muito emocionado, muito feliz, né? Com esse empreendimento também já gerando renda para a comunidade toda da região. E esses são os quartos que eles montaram de uma forma muito simples, gastando muito pouco dinheiro, né? E assim montaram a pousadinha com a parte de alvenaria embaixo, em cima um telhadinho e a barraquinha, e dentro da barraquinha, né? Todo o luxo, todo o conforto, todo o cuidado, todo o carinho que você pode receber em um hotel 5 estrelas, né? Tudo perfumadinho, tudo muito bem arrumado. Então, o fato de ser simples não quer dizer que tem que ser ruim ou que tem que ser pobre, né? O simples é o criativo. O mais difícil é ser criativo no simples, né? E tem 2 quartos de alvenaria, um dos quartos se chama Vó Maria, e aí você entra, tem toda uma sinalização, como se fosse uma avó falando com o neto, né? Tudo que vocês estão vendo nessa imagem, está vendo o abajur, a manta de chita, a cortina de palha de bananeira, as toalhas, o vasinho. Então eles têm um estoquezinho lá que se você quiser comprar alguma coisa, eles repõem na hora, e transformou no hotel boutique. Esse é o banheiro, também tudo muito bonitinho, arrumadinho, né? E esse sou eu aí na foto do espelho do banheiro. E assim a gente despediu da Luciana com mais essa felicidade de ver, né, como esse território criativo vem crescendo e como a comunidade vem sendo valorizada. Para vocês terem uma ideia, no restaurante Vó Maria, final de semana servem cerca de 800 refeições para toda a região que vem comer lá, porque é comida típica que não se acha mais em nenhum lugar, né? E para finalizar, a Luanda me pediu para falar um pouquinho da experiência que a gente teve agora, foi a última experiência que eu trabalhei, no Mato Grosso do Sul, um programa de criatividade do Estado, chamado MS Mais Criativo, e eu vou finalizar a minha apresentação de hoje contando um pouquinho dessa experiência, para depois a gente abrir para um bate-papo, aí, um diálogo, se ainda houver tempo, né? Então, o Programa de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul, ele foi denominado MS Mais Criativo, onde tem talento, tem oportunidades. Ele foi dividido em 9 eixos criativos, sendo 2 eixos territoriais e 7 eixos temáticos. Esses eixos são os eixos onde tem as ações. O MS Mais Criativo foi o primeiro plano estadual do Brasil feito de forma compartilhada. Então, além de ser um programa, esse programa nasce com a construção de um plano estadual, que também se chama MS Mais Criativo, né? E esse plano estadual de economia criativa do estado do Mato Grosso do Sul foi construído em cima desses 9 eixos temáticos que foram eixos construídos de forma colaborativa. Então, a gente tem o Qualifica Mais Criativa, que é a questão de capacitação, qualificação, a gestão, né, que está ligada a tudo a indicadores, observatório, pesquisa, gestão, todo o monitoramento do programa, né? A parte de financiamento, fomento de linhas de crédito, de fundos e
editais, etc., para a economia criativa do Mato Grosso do Sul. A parte legal, de marcos legais, né, com estabelecimento de parceria com a OAB, estabelecimento de uma lei estadual de economia criativa e muitos outros mecanismos legais. A parte de mercado, né, o mercado mais criativo, acesso ao mercado, vendas, participação em feiras, rodadas de negócios, etc., né, toda a parte também de formação para o mercado. O ambiente mais criativo, né, incubadoras, residências criativas, soluções, né, que possam melhorar o território. A Inova mais criativo, que é tudo ligado à questão da inovação, das novas tecnologias, e 2 eixos territoriais, que é da Bioceânica mais criativa e o Pantanal mais criativo. Em cima desses 9 eixos, nós saímos para uma reunião no estado inteiro, nós varremos o estado com mais de 10 reuniões regionais, onde a gente ia no momento inicial de lançamento e voltava depois de um mês, mais ou menos, para realizar uma oficina de planejamento regional. Então, foram 8 eventos de lançamento, mais 8 encontros regionais, que celebraram, no final de tudo isso, um grande encontro estadual. Foram mais de 8.000 quilômetros rodados em todo o estado, com mais de 1.200 participantes de todas as regiões do estado. Então, nós saímos de trás da mesa, fomos lá nas divisas com o Paraguai, com a Bolívia, nós fomos no Pantanal, nós fomos na capital, obviamente, também, né, mas toda a região de Bonito, Dourados, Três Lagoas, divisa com São Paulo, divisa com Paraná, e assim nós fizemos esse movimento todo, e a cada lugar que a gente ia, cada regional desse, a gente chamou Regional Oeste, Regional Sul, Regional Norte, cada regional tinha um nome, a gente construiu um plano regional de economia criativa. Em 2 dias, a gente fazia esse plano regional de economia criativa com a comunidade participando e deixava na região já um plano regional, né? E depois, o que aconteceu? Os 8 planos regionais foram somados e virou um grande documento estadual, que seria o plano estadual, que foi o Plano Estadual de Economia Criativa. Algumas imagens das reuniões, né? Parceria com o Sistema S, Sebrae, SESC, SESI. A arte, a cultura vem aí com tudo para oferecer grandes e lindas oportunidades para essas pessoas através da economia criativa. Muito bom evento, muito enriquecedor. Vai ser muito bom para a economia criativa de Rio Verde, vai ajudar muitos artesãos. Nós temos vários artesãos aqui que precisam disso. E é muito importante o artista estar se reunindo, estar formando o coletivo, porque é no coletivo que a gente faz a força, né? E essa força de transformação. Então, a economia criativa aqui em Rio Verde, ela é atuante. Nós temos muitos artesãos e temos muitos meios e nós estamos crescendo, né? Então acho que é muito importante ter esse evento aqui agora com esse plano, né? O plano de economia criativa vai enriquecer muito o nosso trabalho. E assim a gente fez 3 entregas no final do ano passado, 2023, que foram inéditas no Mato Grosso do Sul e algumas inéditas no Brasil, né? No Mato Grosso do Sul, o primeiro encontro estadual de economia criativa, que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2023. No Brasil, o primeiro plano estadual de economia criativa feito de forma colaborativa, não foi só o primeiro do estado, mas foi o primeiro do país. E a primeira lei estadual de economia criativa também do Brasil, que foi encaminhada para a Assembleia após a realização do plano, para que o plano pudesse virar lei e ter continuidade na ação.
Só para vocês terem uma ideia, um pequeno resumo, o plano tem 560 ações nos eixos que a gente apresentou para vocês, né? Só para pegar um caso aqui de inovação, 75 ações, na parte de marcos legais, 52 ações, qualificação, 61 ações, e assim, nos eixos, de cada eixo saiu uma lista de ações, as ações foram documentadas no formato de lei para ser encaminhadas para a Assembleia e foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa. Com isso eu termino a minha apresentação aqui hoje, com uma frase de Cora Coralina, um poema que fala: recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras, planta roseiras, faz doces, recomeça. Espero que vocês possam recriar a vida de vocês, que essa fala minha tenha contribuído de alguma forma para a vida profissional e pessoal de vocês e também para o curso tão importante que está sendo feito aqui, que eu tenho uma extrema honra de participar. Com isso, a gente volta aqui para ver se há alguma pergunta, alguma dúvida, né? E fico à disposição de vocês aí da organização do evento.